Um abraço, é bom ter você aqui de volta. O assunto agora é Botafogo e Atlético Mineiro. Vamos fazer aqui um pré-jogo, um bate-pronto, um jogo rápido acerca dessa partida. Vou trazer aqui informações, prováveis escalações, desfalques, vou colocar aqui na tela o site Trivela, onde a gente vai destrinchando acerca dessa partida e, claro, e pontuando também algumas coisas, né? O Botafogo volta as atenções ao Atlético Mineiro depois de sofrer aquele empate, né? Botafogo vencendo por 3-0 no primeiro tempo com uma boa atuação. No segundo tempo, o time volta irreconhecível, algo que a gente já havia visto outras vezes, né? Aquele segundo tempo do Botafogo lembrou muito, né? O Botafogo de 2023. Nossa, cara, como a gente teve lembranças ruins, né? Quando o Botafogo sofreu aquele empate contra o Mirassol, como veio coisas na nossa memória, né? De coisas que aconteceram em 2023. Foi muito parecido, cara. E demonstrando ali com muita clareza a falta de competência do técnico, né? A falta de preparo do David Ancelotti. Mas ele não tem 100% de culpa nisso não, os jogadores também tiveram, eles poderiam ter tido mais vergonha na cara, porque houve ali erros individuais. Houve erros individuais. Então eles também têm parcela de culpa nisso. Enfim, vamos falar da próxima partida, né? Porque, cara, não adianta também a gente ficar remoendo, né? Falando sempre do que aconteceu. A gente faz as nossas análises, mas quem tem que corrigir todos os erros, né? Ajustar tudo que precisa ser ajustado, quem tem que fazer o time voltar aos trilhos, fazer o time voltar ao caminho das vitórias, é o técnico, é a comissão técnica, é os jogadores pararem com essa palhaçada, cara. Voltar a ter atenção e foco nos jogos, parar de cometer erros bobos. Vamos lá. Site Trivela. Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentam no início da noite deste sábado. Esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira. O jogo é amanhã. 6h30 da noite. O embate é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e vai acontecer no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Não terá transmissão na TV aberta. O jogo será transmitido pela Amazon Prime. Então, quem não tem a Amazon vai ter que recorrer aí a outras formas, né? A outros links, né? Ou assistir, ou escutar no rádio, ou escutar só áudio do jogo, enfim. Prováveis escalações. Possível escalação do Botafogo. Em fase complicada na temporada, Botafogo recebe o Atlético Mineiro neste sábado no Newton Santos. O time vem de um empate amargo contra o Mirassol quando abriu 3-0 no primeiro tempo, mas cedeu a igualdade em 3-3. O resultado aumentou a pressão sobre o técnico David Ancelotti, embora John Textor, dono da SAF, mantenha confiança no trabalho do italiano. Textor já falou, né, que ele não vai ceder às pressões e que vai manter ali a confiança, né, no técnico David Ancelotti. Para o confronto, Ancelotti terá baixas importantes. E aqui a gente já sabe, né, de alguns desses desfalques por lesão. Goleiro Neto sofreu lesão muscular grave e não joga mais nessa temporada. Arthur Cabral também está fora por conta de um edema ósseo, assim como o Bastos, que a gente também nem cita mais o Bastos, né, como desfalque. Natan Fernandes e Arthur, que eu também não considero como desfalque, eles fora. Não são jogadores para serem titulares do Botafogo. O Arthur ainda tem alguma importância em algum momento, mas também não é o jogador para ser titular do Botafogo. Natan Fernandes nem para reserva serve, né? Um jogador fraquíssimo. Seguem em recuperação. E aí, a provável escalação do Botafogo. Léo Link, Vitinho. Na minha opinião, o Vitinho não pode ser titular. Ah, o outro é o Matheus Ponte, né? Você pode dizer. Matheus Ponte é fraco. A gente tem ali dois laterais que são bem ali de medianos para baixo, né? Mas eu ainda considero o Matheus Ponte
um pouco melhor do que o Vitinho, ofensivamente. E defensivamente os dois são iguais. O Vitinho defensivamente também comete muitas falhas. E ofensivamente o Vitinho, ele é assustador, né? Um jogador que erra praticamente todos os cruzamentos. É um jogador muito limitado. Eu entraria com o Matheus Pontes, embora eu acredite que o Vitinho será mantido como titular, né? Dupla de zaga, Caio, Alexander Barbosa. Lateral esquerdo, Alex Telles. E aqui, como dupla de volantes, aparece o Newton, né? E Marlon Freitas. Na minha opinião, o Newton não pode ser titular desse time. Quem tem que ser titular é o Danilo. Danilo e Marlon Freitas. E ajustar, cara, essa marcação no meio campo. Os dois. O Botafogo é um time que ele dá muito espaço para o adversário, principalmente naquela área ali, né, na frente da zaga. O time adversário chega com muita facilidade. É impressionante como todo jogo o Botafogo ele é um time muito espaçado ali no meio campo, né? Não está existindo essa compactação, essa marcação firme. Isso precisa ser corrigido, cara. Muitos dos resultados negativos do Botafogo passam por essa frouxidão que o time dá na marcação, cara. Do meio para frente, Jefinho, Savarino e Montoro. O Montoro não jogará, então o Montoro aparece aqui nessa provável escalação do Trivela, mas surgiu uma informação que o Montoro foi cedido à seleção sub-20 da Argentina. Então o Montoro não estará disponível para esse jogo, não estará disponível para os próximos 3 jogos. Então o Montoro pediu e o Botafogo cedeu, né, o pedido do Montoro de se apresentar à seleção sub-20 da Argentina. Quem que deve ser ali o trio de meio campo, né? Savarino, Santi Rodrigues e Jefinho. Como que eu colocaria? Savarino ali centralizado, né, flutuando. Santi Rodrigues pelo lado direito, Jefinho pelo lado esquerdo e na frente Cris Ramos. Esse seria aí o quarteto ofensivo, com o Jefinho como ponta mais pelo lado esquerdo, né, mais aberto, mais agudo. O Santos Rodrigues mais construtor ali pelo lado direito e o Savarino flutuando ali, né, se apresentando para fazer ali uma triangulação pelo lado esquerdo, pelo lado direito, se aproximando também da área. O Savarino tem um bom chute ali de média e longa distância, é um jogador que aparece muito também ali na área. Então essa é a função ali do Savarino. Sempre foi, né, desde o ano passado. E na frente o Cris Ramos. Possível escalação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro empatou por 2-2 com o Bolívar na Bolívia pela ida das quartas da Sul-Americana. Assim como o Botafogo, o Galo abriu vantagem no primeiro tempo e cedeu a igualdade. Os bolivianos ainda perderam pênalti. No Brasileirão, a equipe mineira ocupa a 13ª posição e não vence há 5 rodadas, somando 6 jogos sem triunfos na temporada. O Atlético Mineiro não vence há 6 jogos, contando todas as competições. No Campeonato Brasileiro, não vence há 5. Então, meu amigo, a gente já sabe, né? É aquela coisa. Vai querer sair dessa sequência ruim fazendo o jogo da vida contra o Botafogo, para melhorar na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, a gente já sabe que isso vai acontecer. E qual será a postura do Botafogo nesse jogo? O Botafogo ele vem em queda livre. Então, e venceu o Atlético Mineiro para se manter lá entre os 6 primeiros, na zona de classificação para a Libertadores. Não pode se desgarrar do G4. Vaga direta na Libertadores, só G4. Então, o Botafogo precisa vencer para se manter lá em cima. Tem que frear essa queda de uma vez por todas. Para o duelo deste sábado, o Sampaoli terá desfalques importantes. Tomás Coelho sofreu fratura na fíbula e ruptura e não retorna mais em 2025. Além dele, Saravia, Patrick e Cadu seguem no departamento médico. Volante Alexander também está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Provável escalação do Atlético Mineiro: Everson,
Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Hulk, Renier e na frente o Rony. Então, é isso. Vamos em busca dessa vitória. Como acontecerá? Não sabemos, mas que ela venha. Que ela venha. Precisa vir, cara. Precisa vir. Um bom jogo a todos nós e vou me despedindo por aqui. Um abraço.